A parte mais perigosa da rejeição não é quando a pessoa vai embora. É quando você começa a olhar para si mesmo com os olhos dela. E a partir daí, quem realmente está falando dentro da sua cabeça? Existe uma diferença brutal entre ser rejeitado e continuar sendo rejeitado dentro da própria cabeça. A primeira acontece uma vez, a segunda pode durar anos. Depois da dor inicial, vem algo muito mais silencioso. Você começa a repassar tudo, cada palavra, cada gesto, cada momento em que se abriu. E o pior é que isso parece maturidade, parece reflexão, parece crescimento, mas na maior parte das vezes é só medo. Medo de reviver a mesma dor, medo de que o julgamento dela estivesse certo. Então você muda, fala menos, mostra menos, esconde mais, tentando consertar algo que talvez nunca tenha estado quebrado. E enquanto faz isso, ainda está tentando provar valor para quem já foi embora. A verdadeira prisão nunca foi a rejeição. Foi o significado que você deu a ela. Porque a partir daqui, este vídeo não é sobre quem foi embora. É sobre o que ficou. Você está sozinho no escuro, depois de uma rejeição que ainda queima no peito. Ninguém vê, ninguém sabe, mas ali, no silêncio, a dor não é só tristeza. É humilhação pura. É a sensação silenciosa de ter sido medido e considerado insuficiente. A maioria dos homens sente isso e logo tenta enterrar. Sorri, fala que foi melhor assim, segue em frente fingindo que não doeu tanto. Mas você sabe a verdade. Sabe que, por alguns dias ou semanas, algo dentro de você ficou menor. Como se tivessem tirado um pedaço da sua dignidade sem pedir licença. Essa é a ferida que ninguém admite sentir. Não é apenas levar um fora, é ser descartado. É perceber que alguém olhou para o seu esforço, para a sua atenção, para o seu valor, e decidiu que não era o suficiente. E o pior não é a dor em si. O pior é o que essa dor sussurra no seu ouvido quando ninguém está olhando. Talvez eles tenham razão. Talvez você realmente não seja o suficiente. Talvez sua profundidade, sua lealdade, sua intensidade sejam apenas peso morto. Talvez você seja o tipo de homem que as pessoas usam até aparecer algo melhor. Essa voz é cruel. E ela fala baixo justamente para você não conseguir calá-la. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquela vergonha quente subindo pelo pescoço quando lembra de quanto se expôs, de quanto foi bom demais, de quanto acreditou que sua sinceridade seria valorizada. E no final, sobrou apenas o silêncio da outra pessoa e o barulho ensurdecedor dentro da sua cabeça. A rejeição não te machuca só no momento. Ela te infecta, faz você questionar tudo que construiu, faz você olhar para si mesmo com os olhos de quem te rejeitou. E por um tempo, você começa a enxergar o próprio reflexo como alguém descartável. Mas aqui, neste lugar escuro onde poucos têm coragem de entrar, eu te digo algo que a maioria nunca vai admitir em voz alta. Essa ferida não prova que você é fraco. Ela prova que você ainda está vivo o suficiente para sentir. A maioria já anestesiou tanto essa parte que nem sente mais. Eles se distraem, correm atrás de nova validação, repetem o ciclo. Mas você sente. E sentir, por mais doloroso que seja, é o primeiro sinal de que algo dentro de você ainda não se rendeu à mediocridade emocional. Maquiavel diria que os homens são ingratos por natureza, que eles esquecem rápido o que você deu e se concentram apenas no que você não consegue mais oferecer. Ele não estava sendo cínico, estava sendo preciso. A rejeição que você carrega agora não é uma sentença. É a primeira rachadura na ilusão de que o seu valor depende da escolha dos outros. E é exatamente dessa rachadura que algo frio, silencioso e extremamente perigoso começa a nascer. Mas isso ainda não é o momento de falar sobre o que nasce. Por enquanto, apenas fique com a ferida. Sinta ela inteira, sem fugir, sem suavizar, porque é só quando você para de fingir que ela não dói, que ela começa a te transformar. Você sente a ferida ainda aberta, e agora vem a parte mais insidiosa.
A rejeição não te derruba só pela dor. Ela te derruba porque, no fundo, parece uma sentença final. Uma declaração oficial. Você não é o suficiente. Não importa o quanto você era presente, atento, leal ou profundo. No momento em que a outra pessoa escolhe se afastar, sua mente transforma aquilo em prova irrefutável de que existe algo errado com você. Como se o mundo inteiro tivesse parado para julgar o seu valor e o veredito fosse desfavorável. Por quê? Porque desde cedo fomos treinados para medir nosso valor pela aceitação externa. O menino que era escolhido para o time se sentia válido. O que ficava de fora, não. A garota que respondia rápido nas mensagens validava. O silêncio condenava. Essa programação é profunda. Por isso, toda rejeição adulta reativa a mesma ferida infantil. A sensação de não pertencer, de ser invisível, de ser descartável. E o pior é que sua mente não questiona a sentença. Ela aceita e começa a coletar evidências para provar que ela está certa. Você começa a repassar cada conversa, cada momento em que se abriu demais, cada gesto que agora parece patético. Talvez eu tenha sido intenso demais. Talvez eu não seja tão interessante quanto pensava. Talvez eu seja o tipo de homem que as pessoas toleram, mas nunca escolhem de verdade. Essa é a armadilha mais cruel da rejeição. Ela transforma uma escolha alheia em uma definição sua. E a maioria dos homens fica preso aí. Eles internalizam a rejeição como um defeito de fabricação. Passam meses ou anos carregando essa marca invisível, diminuindo seu próprio brilho para não assustar ninguém novamente, falando menos, sentindo menos, oferecendo menos. Tornam-se versões menores de si mesmos, achando que assim serão mais aceitáveis. Mas observe com frieza o que realmente está acontecendo. A rejeição quase nunca é sobre o seu valor real. É sobre o que a outra pessoa consegue ou não suportar. É sobre o nível dela, sobre o vazio que ela carrega e que você, sem querer, expôs. É sobre o medo dela de algo mais profundo, mais exigente, mais real. Você não foi rejeitado porque é inferior. Você foi rejeitado porque representava um nível que ela não estava pronta para ocupar. Mas sua mente, ainda viciada em validação, não consegue ver isso. Ela prefere se declarar culpada a admitir que a outra pessoa simplesmente era pequena demais para o que você oferece. Essa inversão de percepção é onde a maioria fica presa para sempre. Eles transformam a rejeição em prova de inadequação e passam o resto da vida tentando provar que são suficientes para quem não merece nem o esforço. Você sente isso agora? Essa pressão silenciosa de precisar ser escolhido para se sentir inteiro? É exatamente essa dependência que mantém a dor viva. Enquanto você enxergar a rejeição como sentença de inferioridade, você continuará mendigando a aceitação de quem não tem capacidade de te dar o que realmente importa. Mas há um momento frio e cortante, em que algo muda. O momento em que você para de perguntar: o que tem de errado comigo? E começa a perguntar: o que isso revela sobre eles e sobre o jogo que eu ainda estava jogando? Quando essa pergunta surge, a sentença começa a rachar, e a dor, em vez de te destruir, começa a te separar. Separa você dos que precisam ser escolhidos. Separa você dos que mendigam validação. Separa você da massa que vive presa na ilusão de que o valor vem de fora. Você ainda não chegou lá, mas já consegue sentir o cheiro dessa possibilidade. A rejeição ainda queima, mas agora ela queima diferente. Como algo que está prestes a revelar sua verdadeira natureza. A ferida ainda está aberta. A sentença de inferioridade ainda ecoa. E agora surge o veneno que realmente mantém tudo isso vivo. A dependência oculta. Não é a rejeição em si que te destrói por meses. É algo mais silencioso, mais difícil de admitir, que quase ninguém reconhece. Você ainda precisa da aprovação dela para se sentir inteiro. Mesmo depois de ser descartado, uma parte de você continua esperando. Um sinal, uma mensagem, um reconhecimento tardio que valide que você não era tão descartável assim.
Essa dependência não é amor. É vício emocional disfarçado. É o medo brutal de ficar sem a validação externa que você usava para medir seu próprio valor. Enquanto essa necessidade existir, a dor não vai embora. Ela se alimenta dela. Você percebe isso nas noites em que checa o celular sem motivo, nas vezes em que imagina cenários onde ela volta e reconhece seu valor, na forma como você diminui suas próprias conquistas porque, se ela não viu, será que realmente importa? Essa é a corrente invisível. A maioria dos homens carrega essa dependência sem nem perceber. Eles chamam de cicatrizando, mas na verdade estão apenas negociando com a dor. Se eu sofrer o suficiente, talvez o universo me compense com uma nova chance de ser escolhido. Observe friamente o que você está fazendo. Você está entregando o controle da sua dignidade para alguém que já demonstrou não merecer ela. Está mantendo viva uma versão de si mesmo, que ainda espera receber dos outros a validação que deveria vir de dentro. E o mais cruel, quanto mais você depende dessa validação externa, mais a rejeição parece definitiva, porque sua mente transforma o silêncio dela em prova contínua de que você não é suficiente. Essa dependência transforma homens profundos em homens que esquecem o próprio valor. Homens que eram observadores em reativos. Homens que tinham potencial em sombras de si mesmos. E o pior é que ela parece tão natural, tão humana, que você nem questiona. Mas ela não é natural. É treinada. É o resíduo de uma vida inteira medindo valor pela reação dos outros. Enquanto você carregar essa dependência, a rejeição não será combustível, será prisão. Você vai continuar preso ao julgamento de quem te rejeitou, repetindo o ciclo com a próxima pessoa, com a próxima oportunidade, com a próxima ilusão de que dessa vez vai ser diferente. A verdade desconfortável é essa. A dor dura porque você ainda está emocionalmente preso a quem te descartou. Você não foi rejeitado apenas uma vez. Você se rejeita todos os dias que continua precisando da aprovação dela para respirar. Maquiavel entendia isso com uma frieza cirúrgica. Ele via os homens como seres que se apegam a ilusões de lealdade e gratidão, quando na realidade a maioria age movida pelo interesse próprio e pelo medo do vazio. A dependência que você sente não é fraqueza momentânea, é exatamente o tipo de corda que os outros usam, consciente ou inconscientemente, para manter o controle mesmo depois de irem embora. Mas aqui vem o ponto de ruptura. Existe um momento preciso em que essa dependência começa a morrer. Não com discursos motivacionais, não com distrações, mas com uma decisão fria, quase cruel. Parar de negociar com a dor. Parar de esperar que o outro volte para fechar a ferida. Parar de oferecer sua paz mental em troca de migalhas. Quando você começa a retirar essa dependência, algo estranho acontece. A dor não desaparece imediatamente, mas ela muda de natureza. Deixa de ser uma sentença contra você e começa a se transformar em uma barreira que separa você dos que ainda vivem mendigando aprovação. Você sente o peso dessa corrente agora? Ela ainda está aí, pesada, familiar. Mas pela primeira vez, talvez você consiga ver que não é a rejeição que te prende. É você ainda segurando a outra ponta. E quando você soltar, tudo começa a mudar. Há um instante exato, frio, silencioso, quase invisível, em que tudo vira. Não é um momento bonito. Não tem música de fundo, nem discurso inspirador. É um momento seco, cortante. Como se algo dentro de você finalmente parasse de sangrar e começasse a calcificar. Você ainda carrega a ferida. Ainda sente o eco da dependência. Mas de repente, ao olhar para a mesma rejeição de antes, algo se desloca. A dor que antes provava sua insuficiência, agora começa a apontar para outra coisa. A fraqueza deles. Esse é o momento em que a rejeição muda de significado. De eu não sou o suficiente para eles não eram capazes de lidar com o que eu sou. não foi você que falhou no teste. Foi eles que falharam em suportar o nível que você representava. Sua profundidade incomodou. Sua lealdade exigiu reciprocidade que eles não tinham. Sua presença, sem máscaras, expôs o vazio que carregavam. E em vez de subir, eles preferiram descartar.
A maioria dos homens nunca chega nesse momento. Eles ficam presos na interpretação infantil. Se fui rejeitado, sou menor. Mas quando você cruza essa linha invisível, a lente inverte. A rejeição deixa de ser uma condenação do seu valor e se torna evidência da mediocridade alheia. Você começa a ver com clareza cruel. Aquela pessoa que te rejeitou não estava escolhendo algo melhor. Estava fugindo de algo mais exigente, mais real, mais raro. Eles voltaram para o conforto do superficial, do previsível, do emocionalmente leve. E você? Você ficou com a dor, mas também com a possibilidade de se tornar algo que eles nunca vão alcançar. Nesse momento de inversão, a rejeição para de ser uma ferida aberta e começa a se transformar em escudo. Você para de se encolher, para de explicar sua intensidade, para de pedir desculpas por ser profundo demais, silencioso demais, exigente demais, e começa a carregar isso como uma marca de distinção. A dor ainda existe, mas agora ela tem outro gosto. Um gosto de separação, de purificação. Como se a rejeição tivesse feito o trabalho sujo de remover de perto de você quem nunca mereceu estar lá. E é exatamente aí que a superioridade silenciosa começa a nascer. Não como arrogância barata, mas como uma certeza fria. Você não precisa mais ser escolhido por quem não enxerga seu valor, porque o seu valor deixou de depender da escolha deles. Você sente isso acontecendo agora? Essa leve mudança na temperatura interna. A dor que antes te curvava agora começa a te endireitar. Ainda não é o fim da transformação, mas é o ponto sem retorno. A partir daqui, a rejeição não te define mais como inferior. Ela começa a te revelar como raro. Agora que a rejeição mudou de significado, chega o trabalho real. O trabalho silencioso, sem plateia, sem aplausos. A maioria dos homens, mesmo depois de sentir essa inversão, ainda comete o mesmo erro. Espera que alguém os escolha novamente para voltar a se sentir valioso. Eles constroem, melhoram, se disciplinam, mas ainda com o olhar voltado para fora. Ainda precisando de um sim externo para confirmar que o esforço valeu a pena. Você não pode mais cair nisso. Construir valor sem precisar ser escolhido significa exatamente isso. Sua evolução deixa de ser uma performance para os outros e se torna uma construção interna, fria, implacável. Você melhora não para ser aceito, mas porque a versão antiga de si mesmo, aquela que mendigava validação, já não te serve mais. É aqui que a transmutação começa de verdade. Você para de investir energia em ser mais atraente para quem te rejeitou ou para quem pode te rejeitar no futuro. Em vez disso, começa a construir um valor que não depende de escolha. Valor que vem da disciplina que ninguém vê, do silêncio que ninguém entende, da capacidade de ficar sozinho sem se sentir incompleto, da leitura precisa das pessoas ao seu redor sem precisar se explicar. Imagine isso. Você entra em uma sala e não precisa mais provar nada. Sua presença já fala. Não porque você se tornou barulhento ou sedutor, mas porque carregou a rejeição, transformou a dor em distância emocional e usou esse espaço para se tornar mais afiado, mais profundo, mais raro. A rejeição te deu uma vantagem brutal. Ela te forçou a parar de depender da aprovação alheia. Agora você constrói para si, para o homem que você está se tornando quando ninguém está olhando. E, ironicamente, é exatamente esse tipo de valor, o que não mendiga, que começa a atrair sem esforço. Maquiavel via com clareza que os homens respeitam mais aquilo que não conseguem ter facilmente. O que é escasso, o que não se oferece, o que mantém mistério. Quando você constrói seu valor sem precisar ser escolhido, você naturalmente se torna escasso. Não por jogo barato de manipulação, mas por consequência natural de ter parado de mendigar. Você para de correr atrás. Para de ajustar seu comportamento para caber nas expectativas dos outros. E começa a exigir de si mesmo o padrão que antes esperava dos outros. Disciplina implacável. Controle emocional. Observação fria. Autossuficiência psicológica. Cada dia que você investe nisso sem anunciar, sem postar, sem buscar validação, a aura de raridade se fortalece. As pessoas começam a sentir:
Esse homem não precisa de nós. E é exatamente por isso que elas começam a precisar dele. A rejeição que antes te fazia encolher, agora te obriga a expandir para dentro, a preencher o vazio, não com nova dependência, mas com presença sólida, com um silêncio que pesa, com uma independência que incomoda quem ainda vive de migalhas emocionais. Você sente o peso dessa construção agora? Não é leve, não é rápido. Exige que você encare os dias em que a dor ainda volta e, mesmo assim, continue construindo. Sem recompensa imediata, sem reconhecimento externo. Mas é precisamente aí que se separa o comum do raro. O comum precisa ser escolhido para se sentir vivo. O raro constrói seu valor mesmo quando ninguém escolhe. E quando isso se torna sua realidade, as pessoas começam a sentir a diferença. Elas percebem que você não está mais disponível da mesma forma, que seu tempo, sua atenção, sua energia se tornaram caros. E o mais perigoso, impossível de substituir. Você já construiu valor sem precisar ser escolhido. Agora vem o corte mais profundo. Pare de perseguir. Pare de correr atrás de quem te rejeitou. Pare de ajustar seu ritmo para acompanhar quem não te valoriza. Pare de oferecer sua presença onde ela não é pedida. Pare de tentar provar que você merece um lugar. Quando você para de perseguir, algo brutalmente simples acontece. Você se torna raro. Não é estratégia, não é jogo, é consequência natural. Enquanto a maioria dos homens continua mendigando atenção, validação, respostas, segundas chances, você recua, silenciosamente, sem drama, sem anúncio. E nesse recuo, cria um vazio que ninguém mais preenche. A raridade não nasce da abundância, nasce da escassez deliberada. Quando você para de perseguir, sua energia, sua atenção, sua presença se tornam caras, escassas. E o mundo, que está acostumado a homens desesperados por migalhas, sente imediatamente a diferença. Observe o que acontece. As pessoas que antes te tratavam como opcional começam a sentir um desconforto sutil. Onde antes havia disponibilidade constante, agora há silêncio. Onde antes você preenchia o espaço, agora há ausência estratégica. Elas percebem, mesmo sem entender, que você não está mais correndo atrás de nada. E essa ausência pesa mais que qualquer palavra. Você deixa de ser o homem que se oferece. Passa a ser o homem que precisa ser merecido. Essa é a aura de raridade. Não é arrogância. É distância emocional conquistada através da dor. É o resultado de ter transformado rejeição em independência. Você não precisa mais perseguir porque já não sente falta daquilo que antes te completava. O vazio que a rejeição deixou foi preenchido por si mesmo. E é exatamente isso que torna você impossível de substituir. A maioria continua perseguindo porque ainda depende. Ainda precisa da reação do outro para confirmar que existe. Você, depois de tudo que atravessou, não precisa mais. Sua presença se torna magnética precisamente porque não se oferece. Seu silêncio fala mais alto que as palavras de quem ainda mendiga. Pare de perseguir e veja o que sobra. Uma versão sua que não compete por espaço, que não implora por atenção, que observa enquanto os outros se expõem, se desgastam, se revelam. Você se torna o homem que escolhe, não o homem que é escolhido. Essa raridade assusta e atrai ao mesmo tempo. Assusta quem vive de validação. Atrai quem reconhece algo que não conseguem explicar. Porque no fundo, mesmo que neguem, as pessoas sentem quando estão diante de alguém que não precisa delas. Você sente essa mudança acontecendo? O impulso de correr atrás ainda aparece às vezes. A velha dor tenta te empurrar de volta para a perseguição. Mas agora você tem algo mais forte. A consciência de que cada vez que você para, cada vez que escolhe o silêncio em vez da busca, sua raridade aumenta. Sua aura se adensa. Seu valor percebido sobe sem que você precise dizer uma única palavra. A rejeição que te feriu no começo agora completa seu trabalho. Ela te separou da massa que persegue, te transformou no homem que é perseguido, não por esforço,
mas por consequência. E quando você realmente internaliza isso, você para de querer voltar para quem te rejeitou, porque percebe que eles nunca mereceram a versão que você está se tornando. Imagine um homem parado no meio de uma sala vazia, luz fria entrando por uma janela alta. Ele não está celebrando, não está sorrindo, apenas respira, devagar, como se o ar tivesse um peso diferente agora. Ao redor dele, fragmentos do passado, conversas que nunca foram respondidas, olhares que o mediram e o descartaram, flutuam como cinzas. Mas ele não olha para baixo. Seus olhos estão fixos à frente, calmos, quase vazios de qualquer necessidade. E aqui estamos, não no final de uma jornada confortável, mas no começo de algo frio, definitivo e irreversível. Esse é o homem que transformou rejeição em superioridade. Ele não fala sobre isso, não precisa. Sua presença já denuncia. Há uma distância nele que não existia antes. Um silêncio que pesa. Uma indiferença calculada que não é fingida, é conquistada. Ele olha para as mesmas situações que antes o destruíam e sente nada. Ou melhor, sente uma lucidez perigosa. A lucidez de quem finalmente entende o jogo. A rejeição que antes o fazia questionar seu valor, agora prova exatamente o contrário. Ele nunca foi comum. Os que o rejeitaram fizeram o favor de remover a ilusão. Eles revelaram sem querer que não estavam à altura. E ele, ao invés de implorar por retorno, usou o vazio para se tornar inatingível. Esse homem não busca mais ser escolhido. Ele escolhe, não por arrogância, mas por consequência natural de ter parado de precisar. Sua aura de raridade não é fabricada. É o que sobra quando você remove toda a mendicância emocional. Quando você para de oferecer sua profundidade para quem não consegue carregá-la. Ele caminha diferente, fala menos, observa mais, reage menos. E as pessoas sentem. Sentem que ele não está mais disponível da mesma forma. Que seu tempo, sua atenção, sua energia se tornaram escassas e caras. Alguns se afastam incomodados, outros se aproximam, atraídos por algo que não conseguem nomear. Mas ele já não precisa de nenhum dos dois. A superioridade dele não é barulhenta, é silenciosa, quase invisível. É a certeza interna de que ele não depende mais da reação alheia para se sentir inteiro. A rejeição tentou diminuí-lo. No final, só conseguiu separá-lo da mediocridade. Maquiavel diria que a fortuna favorece os que sabem transformar as adversidades em instrumentos de poder. Que o homem prudente usa até as feridas que a vida lhe inflige para fortificar sua posição. Não era poesia, era lei da natureza humana. A rejeição para esse homem não foi uma derrota. Foi o material bruto com o qual ele forjou algo perigoso. Agora, ele é o lobo solitário que não precisa da alcateia. O homem que transforma a dor em distância estratégica. O que carrega a marca da rejeição, não como cicatriz vergonhosa, mas como prova de que sobreviveu e ascendeu. Você sente ele se formando dentro de você. Não é uma sensação quente de motivação. É fria, pesada, definitiva, como se uma camada antiga tivesse sido queimada e algo mais duro, mais afiado, tivesse tomado o lugar. Ele não volta atrás. Não sente saudade da versão que mendigava. Ele olha para quem o rejeitou com um desprezo quase piedoso, não porque os odeia, mas porque finalmente vê o quão pequenos eles sempre foram. E a partir daqui, a jornada não termina. Ela continua, silenciosa, implacável. Cada nova rejeição, cada nova decepção, cada novo silêncio será apenas mais combustível para o mesmo fogo frio. Você não é mais o homem ferido. Você é o homem que a rejeição não conseguiu destruir. E isso, mais do que qualquer coisa, te torna impossível de ignorar. Nem todo mundo consegue carregar esse tipo de percepção. Alguns assistem e voltam para o automático. Outros não conseguem mais fingir que não viram. Porque depois de certas percepções, algumas reações deixam de fazer sentido. Alguns jogos emocionais ficam óbvios demais. Algumas dependências ficam visíveis demais. E quando isso acontece, você começa a reconhecer rapidamente quem ainda está preso nelas.
Se você chegou até aqui, já sabe exatamente do que estou falando. Comenta, Eu não preciso mais ser escolhido. porque certas mudanças acontecem em silêncio, mas nem por isso deixam de ser irreversíveis. E se você deseja aprofundar esse tipo de leitura sobre poder, percepção, influência e comportamento humano, conheça Maquiavelismo Moderno Sombrio, uma obra construída para explorar os mecanismos invisíveis que moldam decisões, relações, status e dinâmica social, muito além do que normalmente é discutido. O acesso está na descrição e no comentário fixado. Este vídeo termina, mas o que ele começou dentro de você continua e não passa direto pelo próximo vídeo. Algumas percepções ficam incompletas até encontrar a peça seguinte.